E aí, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho de função exponencial, que está no módulo 8 da Matemática 2, beleza? Então, vamos seguir. Primeiro, para a gente começar a falar de função exponencial, a gente vai relembrar alguns tópicos, né? Que são potenciação e radiciação. São tópicos muito importantes para essa matéria que a gente vai usar bastante, certo? Então, vamos relembrar esses primeiros tópicos de potenciação. O primeiro tópico falou o seguinte: potência com expoente negativo, certo? O que a gente faz com expoente negativo? Ó, eu tenho a minha potência aqui, onde a minha base é o A. O meu expoente, ó, é o menos N. O que a gente faz? Esse A joga para baixo, em forma de fração. Então, fica uma fração 1 sobre o A. Tudo isso elevado ao N, invertendo o sinal. Lembra? Ó, aqui era negativo, aqui ficou positivo. Certo? Olha o exemplo. 3 elevado a menos 3. O que a gente faz? Aqui, ó, a minha base é o 3, meu expoente é o negativo 3, menos 3. O que a gente faz? Joga para baixo na fração. Então, ficou 1 sobre 3. Tudo isso elevado a 3 positivo. Né? Trocou o sinal. Quando era negativo, agora ficou positivo. Então, ficou tudo isso elevado a 3. Como a gente resolve isso aqui? 1/3 elevado a 3 é a mesma coisa que escrever como? 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Multiplicação de fração. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Agora, outro exemplo. Agora, eu tenho uma fração já com um expoente negativo. O que a gente faz? Eu vou inverter agora essa fração, beleza? E vou trocar o meu expoente de sinal. Então, 2/5 fica o quê? 5 sobre 2. O que está embaixo foi para cima, o que está em cima foi para baixo. E o meu expoente, que era negativo, virou positivo. Então, ficou 5 sobre 2, tudo isso elevado a 2. Mesma coisa que reescrever como 5 sobre 2 vezes 5 sobre 2. De novo, multiplicação de fração, embaixo, embaixo, em cima, em cima. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 2, 4. Então, agora a gente vai ver produto de potências da mesma base. O que a gente faz no produto? Mantenho a minha base e vou somar os meus expoentes. Então, aqui, ó, olha essa formulazinha. A elevado a m vezes A elevado a n igual a soma do expoente, m mais n. Vamos lá, vamos fazer um exemplo. Se eu tenho 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 4. Mesma base, nesse caso, quem é a base? É o 2. Então, vai ficar 2 elevado a 3 mais 4. Opa, 3 mais 4. Então, fica 2 elevado a 7. Beleza? Agora, na divisão, o que a gente faz? Mantenho a minha base e vou subtrair meus expoentes. Então, A elevado a m sobre A elevado a n é a mesma coisa que o quê? A elevado a m menos n. Vamos fazer o exemplo. 3 elevado a 4 sobre 3 elevado a 1. Vai ficar o quê? 3 elevado a 4 menos 1. 3 elevado a 3. Outro exemplo. 5 elevado a 10 sobre 5 elevado a 3. O que faz? Subtrai. 5 elevado a 10 menos 3, que é igual a 5 elevado a 7. Certo? Professor, se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 7 sobre 3 elevado a 4. Eu posso subtrair meus expoentes? Não, não posso. Eu só vou subtrair meus expoentes quando o quê? Tiver mesma base, beleza? Aqui a minha base foi 3, ó, 3 e 3. Aqui a minha base, 5 e 5. Aqui, como na de cima é 2, na de baixo é 3. Então,
eu não posso subtrair minhas bases, meus expoentes, beleza? Vamos seguir então. Agora, potência da potência. O que a gente faz? Isso aqui é a mesma coisa que um número elevado a um número elevado de novo. Como assim, professor? O que a gente faz? Ó, A elevado a M, tudo isso elevado a N de novo. O que eu faço? Multiplico meus expoentes. Então, vamos fazer um exemplo. 3 elevado a 2, tudo isso elevado a 4. O que eu faço com meus expoentes? Multiplico. 3 elevado a 2 vezes 4, 8. Outro exemplo, se eu tenho 32 elevado a 2 e tudo isso elevado a 10, o que eu faço com o meu expoente? De novo, vou multiplicar. Então, vou repetir a minha base, 32, multiplicando os meus expoentes, 2 vezes 10, 20. Acabou o problema, certo? Então, na potência da potência, multiplico meus expoentes. Agora, potência de um produto. Aqui é uma maneira de reescrever, certo? Então, eu tenho A vezes B, tudo isso elevado a N, eu posso reescrever como A elevado a N vezes B elevado a N, certo? Então, vamos fazer um exemplo. Se eu tenho 2 vezes 3, tudo isso elevado a 5, eu posso reescrever como 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5, certo? Lembrando que a gente só pode fazer isso no produto. Agora, entrando nessa parte, né, já que a gente viu a diferença, já relembrou um pouquinho dessa parte de potenciação, das propriedades, vamos para radiciação. Porque radiciação, o próprio nome já fala, né? Lembra o quê? Raiz. Propriedades que a gente possa reescrever as raízes. Então, a primeira propriedade que a gente pode reescrever é a seguinte, ó. Se eu tenho uma raiz, né, onde o meu índice é o n, tá? Da raiz a elevado a m, eu posso reescrever como? A elevado a m sobre n. Como assim? Esse n, ó, vem para baixo e forma uma fração. Vamos fazer um exemplo para exemplificar melhor. Se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 5, como eu posso reescrever isso aqui? 2 elevado, ó, o m que está dentro da raiz fica dentro da raiz, então no meu caso é o 5. Quem está fora, vem aqui para baixo. Então esse 3 aqui, ó, vem aqui para baixo, dividindo. Então 2 elevado a 5 sobre 3. Vamos fazer outro exemplo. Raiz quarta de 3 elevado a 7. Como posso reescrever isso aqui? 3 elevado a 7 sobre 4. Ok? Agora, produto de radicais. Lembrando, ó, com o mesmo índice, né? Quando tem esse produto, o que eu faço? Raiz enésima de A, raiz enésima de B. O que eu faço? Multiplico quem está dentro. Sempre quem tem o mesmo índice. Se eu tenho a raiz cúbica de 2, eu multiplico raiz cúbica de 4, certo? O que eu faço? Repito a minha raiz cúbica, não vou mexer no meu índice 3, e vou multiplicar quem está dentro da raiz. 2 vezes 4, 8, certo? Aí dá para resolver. Mas, outro exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7, perfeito? Aqui vamos lembrar, né? Quando eu não escrevo nada na minha raiz aqui, meu índice é o quê? 2. Quando eu não escrevo nada aqui, meu índice é 2. Se meus índices aqui são iguais, o que eu faço com quem está dentro da raiz? Multiplico. Então vai ser raiz quadrada de 2 vezes 7. Então vai ser raiz quadrada de 14. Beleza? E lembrado isso, vamos continuar. Agora, divisão de radicais. Na divisão de radicais, eu posso reescrever como, professor? Se eu tenho duas raízes iguais, né? Nesse caso enésimas aqui, ó, com o índice n de A e de B, que eu posso escrever na fração, junto. Então, eu tenho um exemplo. Raiz cúbica
de 15 sobre raiz cúbica de 2. Como posso reescrever esse problema? Raiz cúbica de 15 sobre 2. Beleza? Se tiver como simplificar, simplifica, não tem problema nenhum. Potência de uma raiz. O que a gente faz? Eu tenho uma raiz elevada a um número qualquer. Esse elevado multiplica quem, professor? Quem está dentro da raiz. Então, olha o exemplo. Raiz quadrada de 5. Tudo isso elevado a 2. Certo? O que eu faço? Quem é o 2 vai levar quem ao quadrado? Quem está dentro da minha raiz. Então, a mesma coisa que raiz quadrada de 5 ao quadrado. E, é claro, tem como resolver isso aqui. Mesma coisa se eu fizer raiz cúbica de 7. Tudo isso elevado a 2. Mesma coisa que reescrever como raiz cúbica de 7 elevado a 2. Ok? E raiz de uma raiz. O que a gente faz? Raiz de n, raiz de um índice m. O que eu faço? Multiplico. Se eu tenho raiz cúbica de 3, que dentro, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, que dentro tem uma outra raiz, certo? Raiz quadrada qualquer aqui. Vamos escrever esse 2. Não preciso botar o 2, obviamente, né? Mas vamos botar aqui só para exemplificar. De 2, o que eu faço com o meu expoente? Multiplico. Então, eu posso reescrever numa única raiz. 3 vezes 2, 6. Certo? Então, ficou raiz sexta de 2. Certo? Relembrado isso, aí a gente vai entrar na parte de função exponencial e o gráfico dessa função. Então, a função exponencial é definida da seguinte maneira, né? De reais para reais positivos sem o zero, e o termo geral dela é dado por f de x igual a elevado a x, onde o meu x aqui é minha variável, certo? E é definida como o a sempre maior que zero, beleza? A maior que zero e a diferente de 1. Então, por exemplo, essa função aqui, f de x igual a 5 elevado a x. Ela é maior que zero, ela é diferente de 1. Então, sim, ela é uma função exponencial. Beleza? F de x igual a 1 quarto elevado a x. De novo, 1 quarto é maior que zero e diferente de 1. Então, é uma função exponencial. E agora, menos 2 elevado a x. Aqui, a minha base é o quê? Número negativo. Menor que zero. Então, não é uma função exponencial, certo? O que eu posso falar disso aqui? Se eu quisesse descobrir, por exemplo, o f de 2 dessa equação aqui, então, no lugar do x, eu botaria o quê? O 2. Então, ficaria 5 elevado a 2. 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. Se eu quisesse descobrir f de menos 1, de novo, dessa seguinte equação, ia ficar o quê? 5 elevado a menos 1, não ia? Aí vamos lembrar das propriedades de potência. O que a gente faz com expoente negativo? Não vira uma fração? É a mesma coisa que reescrever, 1 sobre 5, tudo isso elevado a 1. Não precisava botar esse 1, mas vamos botar só para exemplificar. Entendido? Se eu quisesse, agora é desse 1 quarto, se eu quisesse descobrir o f de 2, de 1 quarto elevado a x, como a gente ia fazer? 1 quarto, tudo isso elevado a 2, não ia? Como a gente resolve isso aqui? Não é 1 quarto vezes 1 quarto? Então vai ser 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, 16.
e assim por diante. Então, a função exponencial, a gente vai aprender agora a tentar desenhar o gráfico dela. Para desenhar um gráfico dela, a gente tem duas opções, ou ela é crescente ou ela é decrescente. No caso da função crescente, o meu a sempre vai ser maior que 1. Quem é meu a? A minha base. A forma geral lá não é f de x igual a elevado a x? Então essa aqui, ó, essa minha base a, para ser crescente, sempre tem que ser maior que 1. Então, nesse caso, 2 elevado a x, a minha base, que é o 2, é maior que 1. Então, ela é crescente. Agora, sabendo que ela é crescente, o que a gente faz? Vamos tentar desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico, vamos fazer a tabelinha. Os valores de x, valores de y. Certo? Os valores de x, professor, que valores eu boto? Quais valores vocês quiserem. Eu vou botar -1, 0, 1 e 2. Por que esses valores? Escolha, tá? Poderia, assim, quanto mais completo você queira que seu gráfico fique, mais valores, né, você vai ter que botar. Agora, vamos substituir valores para achar o valor do y. Quem é o valor do y? Vamos fazer. Ó, para f de -1, que é o meu primeiro valor de x que eu estimulei aqui, é igual a 2 elevado a -1. Então, no lugar do x, eu botei o quê? -1. Quanto é 2 elevado a -1? De novo, expoente negativo. O que eu faço? Vira fração. 1 sobre 2. Então, o meu primeiro valor, quando x vale -1, meu y vale quanto? 1 sobre 2. Agora, quando f igual a 0, qualquer número elevado a 0, ó, 2 elevado a 0, não ficou isso? Qual é a característica? Qualquer número elevado a 0 dá quanto? 1, sempre. F, agora o próximo termo, f de 1. Então vai ficar 2 elevado a 1. Quanto é 2 elevado a 1? 2. E o último termo que eu botei, f de 2. Mesma coisa que 2 elevado a 2, que é 4. Então, vou botar aqui ó, o x0 deu 1. Quando x é 1, y deu 2. E quando x vale 2, y vale 4. Agora, vamos montar. No gráfico, né, x e y, os meus eixos, o primeiro valor que eu achei, -1 e 1 sobre 2. Então, quando o meu x é -1, ó, quando o x vale -1, o meu valor do y vale 1 sobre 2. Então, tá, ó, 1 sobre 2, vou botar, né, obviamente, entre o 1 e o 0. Tá aqui, ó, 1 sobre 2. Unir esses dois, formou esse ponto aqui, certo? Próximo ponto, 0 e 1. Quando o x vale 0, ó, quando o meu x vale 0, está aqui no meio, né? Meu y vale 1, então está aqui em cima. Ó, y vale 1 no eixo y. Quando o x vale 1, quando o meu x vale 1, está aqui, ó. O y vale 2. O y valendo 2 está aqui em cima. Unindo esses dois pontos, formou esse ponto aqui. Quando o x vale 2, quando o meu x vale 2, tá aqui, meu y vale 4, aqui em cima. Ó. Unindo esses dois pontos, vou achar aqui. Ó. Agora, o que a gente faz? Só unir todos os pontos que eu achei. Então, esse gráfico segue a seguinte desenho, onde ela é crescente, certo? E é uma curva. Entendido isso, turma? Agora, quando a função é decrescente, certo? Quando a função é decrescente, o meu a, tá? Tem que ser, no termo geral lá, f de x, do meu termo geral, ax elevado a elevado a x, o meu a tem que ser o quê? Está entre 0 e 1.
beleza? Então, para a função decrescente, meu a tem que estar entre 0 e 1. Então, esse exemplo de função decrescente, vamos fazer o mesmo pensamento. Vamos montar a tabelinha. X e Y. Quais valores que eu boto? Os valores que vocês quiserem. Vou botar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? Para f de menos 2, então no lugar do x eu vou botar menos 2. Então vai ser 1 sobre 2, tudo isso elevado a menos 2, certo? Expoente negativo, o que a gente faz? Inverte. Então vai ser 2 sobre 1, não precisava botar esse 1, mas vamos botar. Tudo isso elevado a 2, que dá quanto? 4. F, então vou botar y vale 4. F de menos 1. Então, 1 sobre 2. Tudo isso elevado a menos 1. De novo, expoente negativo. O que a gente faz? Vamos inverter. 2 elevado a 1, que dá 2. Quando o meu x vale 0, f de 0, 1 sobre 2 elevado a 0. 1 sobre 2 elevado a 0 dá quanto? Qualquer número elevado a 0 dá 1. X vale 1, f de 1. Então vai ser 1 sobre 2 elevado a 1, que dá 1 sobre 2, ou 0,5, tá? E x vale 2, quando x vale 2, ó, f de 2 vai ser o quê? 1 sobre 2, tudo isso elevado a 2. Fazendo isso aqui, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, né? 2 elevado ao quadrado. 1 quarto é a mesma coisa que o quê? 0,25. Agora, eu montei a minha tabelinha com os valores que eu escolhi de novo. Só jogar no gráfico. Primeiro valor, quando x vale menos 2, ó, x vale menos 2, está aqui nesse canto. Meu y vale 4, está aqui em cima. Ó. Vou unir esses dois, formou esse ponto aqui. Quando x vale menos 1, meu y vale 2. Quando x vale 1, menos 1, meu y vale 2. Está aqui embaixo. Formou esse ponto aqui. Quando x vale 0, de novo aqui nesse meio, meu y vale 1. Então, está aqui nesse eixo. Quando meu x vale 1, meu y vale meio. Meu x vale 1, meu y vale meio. Então, está aqui. Ó. Esse é 1 sobre 2. Vou unir. Formou esse ponto aqui. E agora, como meu x vale 2, meu y vale 1 quarto. Está metade aqui, metade da metade. Está bem pertinho do zero. Formou esse ponto aqui. Da união do eixo x com o eixo y. Unindo os pontos que eu escolhi, vai ficar mais ou menos assim. E ele continua, obviamente, né? Se eu escolhesse mais valores, né, ele ia... Vocês perceberam que é uma função decrescente, ela vai diminuindo. Quanto maior o número do x aqui, ó, se eu escolhesse 10, 12, ia dar um número, o valor de y, muito pequenininho, muito próximo do zero, certo? Então, esse método, né, é muito parecido com a função do primeiro grau que a gente viu lá no começo do ano, onde a gente monta a tabelinha, escolhe os valores de x e assim consegue montar os meus pontos no gráfico. Entendido isso, turma? Agora, a gente vai falar de equação exponencial. Na equação exponencial, a gente tem um macetinho. Então, por exemplo, eu tenho uma equação qualquer, a elevado a x igual a a elevado a y. Qual a característica da equação exponencial? A gente igualar as minhas bases para poder igualar os meus expoentes. Então, como assim? Se eu tenho a elevado a x igual a elevado a y, o que eu faço com a minha base? Ó, eu corto. E eu faço o que com o expoente? Só igualar. Então, a ideia da equação exponencial e da inequação exponencial que a gente vai ver daqui a pouco é sempre o quê? Igualar as minhas bases, beleza? Pensar alguma maneira para poder reescrever esse número, para poder igualar,
e igualar, assim, os expoentes. Vamos fazer um exemplo. 3 elevado a x é igual a 27. Opa, a base aqui não é igual, certo? O que a gente faz? Eu vou repetir 3 elevado a x e vou reescrever o 27. Mas reescrever como? 3 elevado a alguma coisa. Por que 3 elevado a alguma coisa? Porque eu quero igualar, ó, com essa base do 3 elevado a x. 3 elevado a quanto que vai dar 27? Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, não é isso? Então, 3 elevado a 3 dá 27. Agora, ó, base não é igual? Cortou, cortou. Então, iguala os expoentes. X é igual a 3. Acabou. Só isso. Vamos fazer o outro exemplo. 16 elevado a x é igual a 1 sobre 4 elevado a 3. Então, vamos reescrever isso aqui tudo. O 16 elevado a x, vocês concordam comigo que eu posso reescrever assim, ó, como 4 elevado a 2 elevado a x. Por que 4 elevado a 2? Porque 4 vezes 4, 16. Se 4 elevado a 2 elevado a x é igual a 1 sobre 4 elevado a 3, certo? De novo, vamos reescrever isso aqui. Como? Potência da potência, certo? O que a gente faz? Lembrando da propriedade. 4 elevado a 2 vezes x, 2x. Isso tudo é igual ao quê? Essa fração, de novo, outra propriedade de potenciação. Expoente negativo. O que a gente pode fazer? Ó? Esse 4 elevado a 3, a gente joga aqui para cima, invertendo o sinal do meu expoente. Então, fica 4 elevado a menos 3. Perfeito? Cortei a minha base. O que eu faço com o meu expoente? Vou igualar. 2x é igual a menos 3. X vale quanto? Menos 3 sobre 2. Esse é o meu valor de x. É claro que algumas questões é mais difícil de visualizar, né? Para conseguir igualar as bases. Mas vamos ver. Agora, 2 elevado a x é igual a raiz quinta, né, de 128. Aqui vamos lembrar. 2 elevado a x, vou reescrever. Agora, o 128. Esse 128, como posso reescrever o 128? Vocês concordam comigo que se eu fatorar o 128, eu vou fazer aqui rapidinho. Fatorando 128, ó, não dá por 2? Por 2 dá quanto? 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Não é isso? Fatorando o 128. Então, aqui deu quantos números 2? Deu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado a 7 é igual a 128. Então, posso reescrever 128 como? 2 elevado a 7. Então, e de novo, vou repetir esse 2 elevado a x. E aqui, ó, propriedade de radiciação. O que a gente faz? Com esse índice aqui, ó, não joga aqui para baixo, vira uma fração? 2 elevado a 7 sobre 5. Então, qual é o meu valor de x? Ó, a base não é igual? Cortou, cortou. Meu x vale quanto, então? 7/5. Entendido? Então, aqui a gente usou propriedades de potenciação, né, de radiciação, por isso que é importante saber bem essas propriedades. Agora, esse outro exemplo. 5 elevado a 2x elevado a 2 mais 3x menos 2 igual a 1. E agora? Olha o macete. Vou repetir tudo isso aqui, ó. 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Tudo isso igual ao quê? Eu quero transformar esse 1 na base 5. O que a gente faz? Olha o macete. 5 elevado a 0. Eu não falei que quando elevado a 0 vai dar 1? Então, 5 elevado a 0 vai dar 1. O que a gente faz agora? Não corta minhas bases e vou igualar meu expoente? Então, 2x ao quadrado
mais 3x menos 2, tudo isso igual a 0. O que é isso aqui? Equação do segundo grau. Agora, para achar os valores, o que a gente faz? Ou Bhaskara ou soma e produto. Resolvendo por Bhaskara, o que vai dar? Meu A vale 2, meu B vale 3, e meu C menos 2. Perfeito? Então, meu valor de delta vai ser o quê? Não é B ao quadrado menos 4AC? Então, vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, meu C, que é menos 2, ok? 3 ao quadrado, 9. Agora aqui, ó, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 9 mais 16, 25. Então, meu delta deu 25. Agora, descobrindo valores de x, eu vou achar x é igual, não é menos b, mais ou menos, raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Então, meu valor de x vai ser igual a quanto? Menos b. Se meu b vale 3, vai ficar o quê? Menos 3. Mais ou menos, raiz de 25, tudo isso sobre 2 vezes o a, que é 2. Ok? Então, ficou menos 3, meu x1, né? Ou x', menos 3, mais raiz de 25, 5. Tudo isso sobre 4. Meu x2, menos 3, menos 5. Tudo isso sobre 4. Então, menos 3 com mais 5 dá 2 sobre 4. Menos 3 com menos 5 dá o quê? Menos 8. Tudo isso sobre 4. Então, aqui simplificando, 2 com 4 dá o quê? 1 sobre 2. Menos 8 divididos por 4 dá quanto? Menos 2. Então, quais são os dois valores de x que eu achei para essa equação? 1 sobre 2 e menos 2. Beleza? Entendido isso, vamos seguir, continuando. Agora, usando outras propriedades para a gente conseguir resolver. 4 elevado a x mais 4 igual a 5 vezes 2 elevado a x. Galera, aqui, preste atenção, vou reescrever. O 4 na base 2. Ó, 2 ao quadrado elevado a x. 2 ao quadrado não é 4? Então, ó, mais 4 é igual a 5 vezes 2 elevado a x. Ok? Reescrever de novo, ó. 2 elevado a x, só vou inverter. Elevado a 2, o que eu fiz aqui? Só passei um para cá, outro para cá, para vocês visualizarem. É a mesma coisa, o de baixo com o de cima. Vou repetir o resto. 5 vezes 2 elevado a x. Opa, o que tem em comum aqui? Eu posso... Opa, aqui é igual. O que tem em comum aqui? Nos dois lados. Qual o termo, né? É o 2 elevado a x. Então, no lugar do 2 elevado a x, eu vou chamar de y. Ah, por que, professor? Porque eu escolhi uma variável qualquer, tá? Então, vai ficar y ao quadrado mais 4 é igual a 5 vezes y, não é isso? Então, vai ficar como? Passar todo mundo para o mesmo lado. Y ao quadrado menos 5y mais 4 é igual a 0. O que é isso aqui? De novo, equação do segundo grau. Beleza? Como a gente resolve isso aqui? Ou soma e produto, ou por Bhaskara. Fazendo de novo por Bhaskara, meu delta vai ser o quê? Né? B ao quadrado, que no meu caso, ó, meu A vale 1, meu B vale menos 5, meu C
vale 4, certo? Isso aqui, então vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e meu C vale 4. Menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, 25 positivo. Menos 4 vezes 1 vezes o 4, menos 16. 25 menos 16, 9. Então, meu valor do y vai ser o quê? Menos b, se meu b vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de 9, vou botar direto aqui, ó, que é 3, sobre 2 vezes 1. Meu y1, y2. Meu y1 vai dar quanto? Menos com menos vai dar mais, então é mais 5, mais 3, tudo isso sobre 2, e o de baixo, mais 5, menos 3, tudo isso sobre 2. 5 mais 3, 8, sobre 2. 5 menos 3 vai dar 2, sobre 2, vai dar 1. Acabou a questão? Não. Último detalhe, eu não chamei aqui 2 elevado a x é igual a y, eu achei os dois valores de y, não achei? Vou substituir então aqui nessa equação. Então, se 2 elevado a x é igual ao y, eu vou botar os dois valores. 2 elevado a x é igual a 4 e 2 elevado a x é igual a 1. Certo? Para 2 elevado a x, eu posso reescrever como? 2 elevado a 2. Então, x vale quanto? O x vale 2. E com 2 elevado a x igual a 1, o que a gente faz? 2 elevado a x. Para transformar o 1 na base 2, o que faz? 2 elevado a 0. Porque, de novo, qualquer número elevado a 0. Então, base igual, cortou, cortou, x igual a 0. Então, de novo, quais são os dois valores possíveis nesses casos? Quando x igual a 2 e x igual a 0. Entendido? Outro exemplo, vamos lá. 2 elevado a 3x menos 1 vezes 4 elevado a 2x mais 3 igual a 8 elevado a 3 menos x. Aqui, ó, é mais simples, porque 2 elevado a 3x menos 1 vezes 2 elevado a 2. Por que 2 elevado a 2? Para reescrever esse 4. 2x mais 3 elevado a 2x mais 3 igual a 8. 8 é o quê? 2 elevado a 3 elevado a 3 menos x. Entendido? Como eu já reescrevi, então ficou 2 elevado a 3x menos 1 vezes essa potência da potência, esse 2 está multiplicando tanto esse 2x quanto esse 3. Então, vai ser 2 elevado a quanto? 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3, mais 6. Tudo isso igual, aqui mesma coisa, distributiva. 2 elevado a 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos x, menos 3x. Perceberam aqui, bases são iguais, vou igualar meus expoentes, tá? E vai ficar da seguinte maneira. Vamos lembrar aqui, o produto, né? O que a gente faz com o expoente? Não somo? Então vai ser 3x menos 1 mais 4x mais 6. Tudo isso igual a 9 menos 3x. Vamos voltar aqui, ó. O que eu faço no produto? Não somo meus expoentes? Entendido? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Número para um lado, letra para o outro. 3x mais 4x mais 3x. Tudo isso igual ao quê? Ao 9, que já estava. Vou passar o menos 1 para o outro lado, fica positivo. E passar o 6 para o outro lado, fica negativo. Então, isso tudo vai dar o quê? 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. Então, deu 10x. E aqui, 9 mais 1, 10. Com menos 6, 4. Então, meu x vai valer quanto? Meu x vai ser o quê? 4 sobre 10. Tem como simplificar, né? Ou simplifica ou bota em número decimal, 0,4. Então, meu x, nesse caso, vale
0,4. Beleza, galera? E entrando nessa parte agora de inequação exponencial, é bem parecido com a equação. Então, a gente vai ver da seguinte maneira. Quando a base é maior que 1, o que significa a base ser maior que 1? Lembra que a gente viu? A função é crescente, certo? O que eu faço? Eu tenho essa desigualdade aqui, que fala que a elevado a x maior que a elevado a y, tá? O que eu faço para resolver? Mesma coisa da equação, ó. Cortou, cortou. Eu vou tentar olhar os meus expoentes. Então, x maior que y. Eu vou sempre repetir a minha desigualdade que tiver aqui no meio. Sempre quando a função for crescente, certo? Pode ser maior, menor, diferente de zero, diferente, qualquer coisa, beleza? Vou repetir. Agora, quando a função está entre 0 e 1, a minha função é o quê? Decrescente. O que eu faço quando a função é decrescente? Vou resolver da mesma maneira, vou cortar e vou cortar, e o sinal que tiver aqui no meio, eu vou fazer o quê? Inverter. Aqui nesse caso, como é maior, eu vou botar menor. E assim por diante, certo? Vamos fazer um exemplo para entender melhor. 5 elevado a x menor que 125. 5 elevado a x, vou reescrever. Menor o 125. Como posso reescrever o 125? Se eu fosse fatorar, ó, 125, não dá por 5? 25 por 5 dá 5 por 5 dá 1. Então, 5 elevado a 3 dá 125. Então, eu escrevo aqui, ó, 5 elevado a 3. Opa, a base não está igual? Cortou, cortou. O que eu faço com o expoente? Vou tentar igualar. Então, x, e repito essa desigualdade aqui, ó. Então, x menor que 3. Acabou a questão. Só isso. Por que eu vou repetir? Porque ó, o 5, a base, não é maior que 1. Então, eu vou repetir. Fazendo essa última questão, então, eu vou reescrever que nem eu fiz na outra, tá? Preste atenção que essa aqui é um pouquinho mais chata, então vamos fazer bem devagar para vocês entenderem. Então, vou reescrever como 2 elevado a x elevado a 2, de novo, ó, escrevendo só esse aqui, ó, vezes 2 elevado a x. Por que eu botei um vezes aqui se eu estou somando, meu expoente está somando? Lembra? Quando é produto, eu somo meus expoentes. Então, é como se fosse ó, 2x mais esse 2. Menos 2 elevado a x vezes 2 elevado, deixa eu apagar aqui esse tracinho, vezes 2 elevado ao 3 menor que 2 elevado a x menos 2, ok? Aqui eu vou substituir a variável que nem eu fiz lá no outro. 2 elevado a x eu vou chamar de y, tá? Então vai ficar como? No lugar desse aqui, eu vou botar o y. Então vai ser y ao quadrado vezes 2 elevado a 2, 4. Menos, no lugar do 2 elevado a x, boto o y vezes 8 menor que 2 elevado a x, de novo, y menos 2, ok? Então, professor, por que você botou o y se a base é igual aqui para todo mundo, é 2? Não podia cortar tudo e igualar os meus expoentes? Não, por que não podia fazer isso? Porque eu tenho a subtração, tanto aqui quanto aqui. Se fosse o produto, aí sim, aí eu poderia igualar todos os meus expoentes e resolver normalmente. Mas como eu tenho uma subtração aqui, eu não posso fazer isso. Ok? Então, aqui ó, vai dar o quê? 4y ao quadrado menos esse y, vou jogar para o outro lado. Então, vai ser 8y menos y. E esse menos 2, vou jogar também para o outro lado. Ficar positivo. Isso tudo aqui menor que zero. Entendido? Então, 4y ao quadrado menos 8y com menos y. 9y mais 2 menor que zero. Entendido? Com isso, o que a gente faz? Bhaskara. Então, meu delta vai ser o quê? B ao quadrado vai ser menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 4, e o C, que vale 2. Então, meu delta vai ser 9 ao quadrado, 81, menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2,
32. 81 menos 32, 49. Então, meu delta deu 49. Agora, meu valor do y vai ser o quê? Menos b, menos 9, mais ou menos raiz de 49. Vou botar logo, ó, 7 sobre 2 vezes o a, que é 4, tá? Então, meu y1, meu y2, meu y1 vai ser menos com menos mais, então vai ser mais 9, mais 7, tudo isso sobre 2 vezes 4, 8. E o y2 vai ser 9, menos 7, tudo isso sobre 8. Vamos lá, 9 mais 7, 16 sobre 8. E aqui embaixo, 9 menos 7, dá 2 sobre 8. 16 sobre 8, dá 2. 2 sobre 8, 1 quarto. Entendido? Aí, de novo, acabou aqui? Não, porque eu não substituí no lugar do 2 elevado a x não é igual ao y. Então, vou fazer a mesma coisa. 2 elevado a x é igual aos dois valores que eu achei de y, né? Igual a 2. E 2 elevado a x é igual a 1 sobre 4. Beleza? 2 elevado a x igual a 2. O que faz? Não tem um umzinho aqui, ó? Cortou, cortou. X é igual a 1. E nesse caso aqui, 2 elevado a x não é 1 sobre 2 ao quadrado? Não é verdade? Não é 2 elevado a x, ó. Expoente negativo, joga para o outro lado. 2 elevado a menos 2. Então, x vai valer o quê? Menos 2. Então, quais são os dois valores de x que eu achei? X vale 1 e x vale menos 2. Para finalizar e escrever essa minha equação, como é uma inequação, eu vou escrever da seguinte maneira. Eu achei uma parábola, né? Como é uma equação de segundo grau, uma parábola, onde minhas raízes valem 1 e menos 2. Então, eu vou escrever aqui, ó. Meu x aqui vale menos 2. E o outra raiz vale 1. Então, bota aqui, ó. Outra raiz vale 1. E ele quer, né, o valor que toda essa equação seja menor que zero. Quais são os valores onde essa equação vai ser menor que zero? Vamos olhar. Essa equação vai ser menor que zero quando, ó, todos os valores para cá vão ser positivos. Valores entre esses dois vão ser negativos. E os valores para cá vão ser positivos. Como ele quer menor que zero, o que é menor que zero? Não é negativo? Então, ele quer isso aqui, ó. Todos os valores estão nesse intervalo. Então, meu conjunto de solução vai ser o quê? X pertence aos reais. Tá o quê? O meu X vai valer quanto? Ó? X vai estar entre menos 2 e 1. Essa é a minha resposta. Galera, eu sei que foi bastante conteúdo nessa aula, mas visualizem, pausa, lê, entende, façam em casa, para tentar entender melhor. Tchau, tchau.